Imagine o deserto quente, o sol escaldante sobre as areias do Sinaí, quando Moisés, após anos vivendo como pastor, encontra-se diante de uma visão que mudaria sua vida para sempre, a sarca ardente. Ali, Deus o chama para uma missão quase impossível, libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Moisés, com medo e inseguro, não consegue aceitar de imediato. Ele diz a Deus, eu não sou bom de fala. Sou lento de língua. Ele se sentia incapaz de enfrentar o faraó, o rei poderoso do Egito, porque não tinha o dom da palavra. Mas Deus, em sua sabedoria, já havia pensado em tudo. Ele não deixaria Moisés enfrentar essa missão sozinho. Deus escolhe alguém de grande importância para estar ao seu lado, seu próprio irmão, Aarão. Aarão, diferente de Moisés, tinha talento especial. Ele sabia falar bem, com confiança e clareza. Sempre foi visto como alguém persuasivo, capaz de capturar a atenção de quem o ouvia. Aarão não só tinha uma boa fala, mas também era corajoso. E Deus, conhecendo o coração de Aarão, decide que ele será a voz de Moisés. Imagine o reencontro desses dois irmãos. Moisés, que havia fugido do Egito anos antes, agora estava prestes a voltar para enfrentar o faraó. A missão era gigantesca, convencer o governante mais poderoso da terra a libertar o povo inteiro de escravos. Para Moisés, parecia uma montanha intransponível. Mas Deus garantiu que ele teria a ajuda necessária. Assim, Moisés e Aarão se unirão, cada com seu papel específico. Moisés ouviria as palavras diretas de Deus e, em seguida, Aarão seria o responsável por comunicá-las, falando diretamente ao faraó, Semes e Tacao, como autoridade de quem foi escolhido pelo Criador. Essa união de forças entre os dois irmãos era uma parte do plano de Deus. Moisés, mesmo com suas limitações de fala, era o escolhido para conduzir a libertação. Aarão, por sua vez, tornou-se o mediador, aquele que traduziria as palavras de Deus de forma clara, direta e poderosa. Ele era como a ponte entre Moisés e o faraó, entre as mensagens divinas e o coração endurecido do governante egípcio. O papel de Aarão como porta-voz não era apenas de falar palavras, mas de carregar em sua voz o peso da missão divina. A cada vez que ele se apresentava diante do faraó, era como se a própria presença de Deus estivesse naquela sala, exigindo a libertação do povo. A eloquência de Aarão, aliada à autoridade de Moisés, criava uma parceria imbatível. Eles não eram apenas irmãos de sangue, mas agora estavam unidos pelo propósito de libertar uma nação inteira. Quando Aarão se apresentou pela primeira vez diante do faraó, podemos imaginar o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que estava diante de um homem que se considerava quase Deus, alguém que tinha o poder de vida e morte sobre os israelitas. Mas com confiança, Aarão abriu a boca e pronunciou as palavras que Moisés havia recebido de Deus. Era como se, naquele momento, a voz de Deus ecoasse pelos corredores do palácio egípcio. Essa união divina entre os irmãos Moisés e Aarão era uma combinação perfeita, a coragem e a palavra de Aarão, aliadas à liderança e à visão de Moisés, criaram impacto profundo na história. Aarão, o porta-voz, se tornaria instrumento essencial na libertação do povo de Deus, mostrando que, mesmo em nossas fraquezas, Deus sempre tem plano e nunca nos deixa sozinhos.
Imagine o momento em que Arao e Moisés, depediante do Faraó, olava ao redor eviamo poderoso Egito, a terra mais avançada da época, com suas grandes pirâmides, suas riquezas e o exército mais temido do mundo. Mas o coração do Faraó era teimoso e cheio de orgulho. Mesmo depois de ouvir as palavras de Deus através de Arao, ele se recusava a libertar o povo de Israel, escravizado por Jeracoes. Foi então que Deus decidiu mostrar ao Faraó e a todo o Egito o seu poder, e a Arao teria um papel fundamental em muitas dessas demonstrações divinas. O primeiro sinal foi impressionante. Deus ordenou a Moisés que dissesse ao Faraó que, se ele não libertasse o povo, o Nilo, a grande fonte de vida do Egito, seria transformado em sangue. E foi Arao quem recebeu a tarefa de realizar esse feito. Com Moisés ao seu lado, Arao estendeu sua vara sobre as águas do Nilo, e de repente, algo surpreendente começou a acontecer. As águas cristalinas que fluíam pelo rio começaram a se tingir de vermelho. Não era tinta, não era ilusão. O próprio Nilo se transformou em sangue. Imagine o choque, a perplexidade dos egípcios, que dependiam desse rio para beber, para irrigar suas plantações, para pescar. Todos os peixes morrerão, e o mau cheiro tomou conta de toda a região. Essa foi apenas a primeira das pragas, mas a resposta do Faraó foi clara. Ele endureceu ainda mais o coração, recusando-se a ceder. Assim, Deus ordenou mais pragas, e Arao continuava sendo o braço executador dos milagres de Deus. Em outro momento, Deus mandou que Moisés instruísse Arao a estender sua mão sobre as águas do Egito, e do rio e dos pantanos saíram incontáveis ras. Ras cobriram todo o Egito, elas invadiram as casas, os palácios, até as cocinas dos egípcios. Imagine a cena, ras saltando para todo lado, assustando pessoas, entrando em camas e até dentro dos alimentos. A Arao, obedecendo ao comando divino, mais uma vez, foi o intermediário das pragas, mostrando ao Faraó que não havia outro poder além de Deus. Mas o Faraó, mesmo com todo o incômodo e caos, não se rendeu. Então, mais pragas virão. Quando Deus ordenou que a poeira do deserto se transformasse em piolos, foi a Arao que me estendeu sua vara e bateu no chão, e de repente, a poeira fina que cobria a terra do Egito se transformou em uma nuvem de piolos. Esses pequenos insetos atacaram homens e animais, trazendo mais desconforto e miséria. Novamente, a Arao estava ali, como um instrumento divino, demonstrando o imenso poder de Deus sobre a natureza e sobre a vida. E, quando vieram enxames de moscas, tão densos que cobriam o sol e o ar sentia como zumbido ensurdecedor de suas asas, a Arao e Moisés continuavam firmes. O Faraó começava a sentir o peso do poder de Deus, mas ainda assim não cedia. As pragas continuaram, o gado do Egito morreu, feridas e úlceras surgiram nos corpos dos egípcios. E em todas essas ocasiões, a Arao estava presente, agindo conforme a palavra de Deus, estendendo sua mão ou sua vara, executando os comandos divinos. A Arao, embora muitas vezes fique à sombra de Moisés nas narrativas, foi um dos protagonistas dessas grandes manifestações do poder de Deus. Ele foi a mão que levantava a vara, o agente visível dos aínaes e pragas que atormentaram o Egito. Em cada praga, a Arao demonstrava que a autoridade divina não estava limitada ao Soomem ou ao reino terrestre. Deus estava no controle de tudo, das águas, da terra,
dos animais e até da saúde das pessoas. Imagine o temor que crecía entre os egipcios a medida que cada praga acontecia. O nome de Arao e Moisés se tornaba conhecido, não como dois homens comuns, mas como mensajeiros de Deus cujo poder não podia ser desafiado. Mesmo os magos do faraó, que no inicio tentaram imitar alguns dos animais, tiveram que reconhecer que o poder que Moisés e Arao exhibiam vinha de Deus superior. Arao, com sua postura firme, ao lado de seu irmão Moisés, viu o Egito, o reino mais poderoso do mundo, ser dobrado sob o peso das pragas enviadas por Deus. Ele foi mais do que apenas porta-voz, foi o executor de muitos dos atos mais impressionantes e devastadores de toda a história bíblica. Quando Arao levantava sua mão, o Egito tremia. Cada acao dele era uma prova de que Deus estava cumprindo sua promessa de libertar o seu povo, e nem o mais poderoso dos reis poderia impedir o plano divino. Imagine a grande sala do trono do faraó, iluminada pela luz dourada do sol que entrava pelas enormes janelas. As colunas eram decoradas com hieróglifos e símbolos de poder, e o faraó, vestido com seu manto real, sentava-se no trono, cercado por seus conselheiros e magos, homens conhecidos por manipular as forcas da natureza com suas artes mágicas. Esse era o Egito, o império mais poderoso do mundo na época, governado por rei que acreditava ser Deus. Moisés e Arao, com roupas simples e passos firmes, entraram nesse ambiente luxuoso e intimidante. Eles não eram apenas dois homens comuns. Eles estavam ali como uma missão clara, enviados pelo próprio Deus, o Criador do céu e da terra. O silêncio tomou conta da sala quando eles pararam diante do faraó. Era uma cena de contraste, o esplendor do império contra a simplicidade dos servos de Deus. Mas, naquele momento, o verdadeiro poder não estava nos ornamentos de ouro ou nos encantamentos dos magos. O verdadeiro poder estava na fé de Moisés e Arao e na mensagem que traziam. A tensão crescia à medida que Moisés e Arao pediam que o faraó libertasse o povo de Israel, os escravos que haviam construído tantas das glórias do Egito. Mas o faraó, como sorriso de desdém, não se abalava. Ele se via como Deus na terra, e a ideia de libertar seus escravos por causa das palavras de dois simples homens era, para ele, uma piada. Foi então que Deus deu o comando, e o confronto espiritual entre o poder de Deus e a falsa confiança do faraó começou. Arao, como coração cheio de confiança em Deus, pegou sua vara, aquela vara que o acompanhava há anos, talvez simples pedaço de madeira, mas agora transformada em símbolo de algo muito maior. Ele olhou para o faraó, e se mesitacao, seguindo as ordens de Deus, lancou a vara ao chão diante de todos. O que aconteceu em seguida foi surpreendente, a vara de Arao se transformou em uma serpente viva. Os solos dos conselheiros do faraó se regalaram, e murmúrio de espanto percorreu a sala. Mas o faraó, ao invés de se intimidar, deu uma risada curta e chamou seus próprios magos. Os magos do faraó, homens que praticavam a magia e eram conhecidos por suas ilusões e truques, rapidamente se apresentaram. Eles também lançaram suas varas ao chão e, diante dos olhares atentos de todos, suas varas se transformaram em serpentes. Era como se dissessem, vejam, podemos fazer o mesmo que vocês. A sala se encheu de tensão, e parecia que o poder do faraó e o de Deus estavam em pé de igualdade. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que ninguém esperava. A serpente de Arao, que estava ali, calma e poderosa, de repente começou a se mover. Em movimento rápido e letal, ela abancou e engoliu as serpentes dos magos, uma por uma. Os dos corpos das serpentes sendo devorados ecoou pela sala. Em questão de segundos, as serpentes dos magos desaparecerão, consumidas pela serpente de Arao. Essa não era uma simples demonstração de força física. Era sinal claro e inegável de que o poder de Deus era muito maior do que qualquer truque ou magia humana. Os magos do faraó, que antes sorriam com arrogância, ficaram em choque.
O Faraó, vendo que seus homens habían sido humilados, cerrou os punos. Mas mesmo diante dessa demonstração de poder, ele não estava disposto a ceder. A serpente de Arao não apenas derrotou as serpentes dos magos, mas simbolizou algo muito maior. Deus estava acima de qualquer divindade egípcia, qualquer rei ou poder terreno. Era uma mensagem clara e direta, não apenas para o Faraó, mas para todo o Egito, eu sou o Senhor. Não há outro como eu. A transformação da vara em serpente era apenas o começo de uma série de saínas que iriam abalar o Egito, mas esse primeiro confronto foi fundamental. O Faraó, mesmo com seu coração endurecido, havia sido testemunha de poder que ele não podia explicar, nem seus magos podiam combate. A serpente de Arao engoliu mais do que as varas dos magos, ela engoliu a ilusão de que o poder do Egito era absoluto. Mostrou que, por mais que o Faraó resistisse, ele estava enfrentando uma forca que não poderia ser vencida. Deus tinha planos para seu povo, e nem o rei mais poderoso da terra poderia frustrá-los. O momento dramático em que Arao, ao lado de Moisés, está diante de uma vasta multidão de israelitas, todos prontos para deixar o Egito. O Éxodo, a jornada épica de libertação, finalmente estava prestes a começar. Após as despragas que Deus havia enviado ao Egito, o Faraó, finalmente derrotado, ordena que os hebreus saiam. A Arao, que testemunhou cada sinal e cada maravilha, agora estava pronto para liderar, ao lado de seu irmão, essa marcha histórica rumo à liberdade. Enquanto os israelitas, carregando suas passes e conduzindo seus rebanos, deixavam para trás a terra da escravidão, a Arao sentia o peso e a responsabilidade que agora recaíam sobre seus ombros. Milhares de homens, mulheres e crianças, todos olhando para ele e para Moisés como seus líderes. A Arao sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas confiava plenamente no plano de Deus, assim como havia confiado quando estendeu sua vara para realizar as pragas no Egito. A caminhada foi longa, e o povo começou a sentir o cansaço e o calor do deserto. Porém, algo ainda mais terrível estava por vir. O Faraó, arrependido de ter deixado os israelitas partirem, mobilizou seu exército e partiu em perseguição. Agora, a multidão de hebreus estava encurralada entre o Mar Vermelho à sua frente e o exército egípcio que se aproximava rapidamente. Nesse momento de desespero, a Arao, ao lado de Moisés, olhava para o povo que gritava de medo. ¿Por que nos trouxeram aqui para moure? Alguns clamavam. Mas Moisés, em uma cena de pura fé e obediência, levantou sua vara sobre o mar, seguindo as ordens de Deus. E foi então que algo absolutamente espetacular aconteceu: o mar, em sua imensidão, se abriu. As águas se ergueram como muralhas de cada lado, e no meio, caminho seco apareceu. A Arao ficou ao lado de Moisés, observando maravilhado o poder de Deus. Ele via os rostos incrédulos e cheios de temor dos israelitas enquanto atravessavam o mar em segurança. A cada passo, o som das águas represadas ao redor ecoavam os corações do povo, lembrando-os de que era Deus que me estava conduzindo cada de seus passos. Quando todos chegaram ao outro lado, o exército do Faraó tentou seguir, mas foi nesse momento que o mar, obedecendo ao comando divino, fechou-se novamente, engolindo os inimigos e apagando qualquer ameaça que restava. A Arao, junto com o povo, ergueu sua voz em louvor. Eles haviam testemunhado a grandeza de Deus de uma forma que poucos poderiam imaginar. Eles não eram mais escravos, agora eram povo livre. Mas a liberdade tinha seu preço. O deserto que se estendia diante deles era vasto e inhóspito, e logo os desafios começaram a surgir. O calor, a sede e a fome começaram a afligir o povo. Muitos começaram a murmurar, questionando se não seria melhor ter ficado no Egito. Mas foi nesse deserto árido que a Arao, mais uma vez, viu Deus agir. Dos momentos mais marcantes dessa jornada foi quando o povo clamou por comida. Eles estavam famintos, e parecia que não havia nenhuma solução à vista. Mas Deus, em sua providência, enviou o maná do céu. Imagine a surpresa de Arao e do povo ao acordarem pela mana e encontrarem o solo coberto por uma substância branca, semelhante a pequenas sementes. Eles acolheram, e quando a provaram,
perseveran que era pao leve e doce, o alimento que os sustentaría durante todo o tempo no deserto. A Arao testemunho o maná ser colido día após día, uma prova de que Deus nunca os abandonaria. O milagre do maná era lembrete constante de que, a pesar das dificuldades, Deus sempre provería. O povo aprendeu a confiar em Deus de uma maneira nova e profunda. Outro momento extraordinário aconteceu quando a sede comecou a consumir os israelitas. Sem água, no calor abrasador do deserto, eles ficarão desesperados. Foi então que Deus, mais uma vez, mostrou seu poder. Moisés, como Arao ao seu lado, seguiu a ordem divina e bateu em uma rocha com sua vara. Para o espanto de todos, da rocha seca e dura jorrou água fresca. Aquele milagre, testemunado por Arao, foi mais sinal de que Deus cuidava de seu povo em cada detalhe. Arao esteve ao lado de Moisés em todos esses momentos. Ele não era apenas o porta-voz que falava em nome de seu irmão, mas o líder que compartilhava do peso da responsabilidade de guiar uma nação inteira a través de deserto inóspito. Ele estava lá quando o povo se rebelava, quando os coracoes se enchiam de dúvida, e quando Deus, repetidamente, demonstrava sua fidelidade. Cada passo no deserto, cada milagre que Arao presenciou, era testemunho vivo do poder e da presença de Deus. Ele viu o impossível acontecer diante de seus olhos, mar se abrir, pao deserto seu, água brotar de uma rocha. Ele experimentou o desespero do povo, mas também a esperança renovada que vinha com cada intervenção divina. A história do becerro de ouro e dos momentos mais dramáticos e difíceis na jornada do povo de Israel pelo deserto, e a Arao, irmão de Moisés, desempenhou papel central nesse episódio. Imagine a cena, Moisés había subido ao monte Sinaí para se encontrar com Deus, onde receberia as tábuas da lei, os desmandamentos que guiariam o povo de Israel. Enquanto isso, Arao foi deixado como líder provisório do acampamento, encarregado de manter a ordem enquanto Moisés estava ausente. Os dias começaram a passar, e o povo, cansado de esperar, comecou a se inquietar. Eles olhavam para o monte e viam apenas nuvens espessas e relâmpagos. Não sabiam quanto tempo Moisés ficaria lá. Será que ele voltaria? Será que ele havia morrido na presença de Deus? O medo e a impaciência começaram a tomar conta das pessoas. Foi nesse clima de incerteza que os líderes das tribos e o povo começaram a pressionar a Arao. Onde está Moisés? Quanto tempo mais devemos esperar? Nós precisamos de Deus que possamos ver. A pressa aumentava, e a Arao, que até então havia sido o pilar de apoio para Moisés, começou a vacilar. Em momento de fraqueza, cedendo a pressa ao popular, a Arao tomou uma decisão que teria consequências terríveis. Ele pediu ao povo que trouxesse seus ornamentos de ouro, brincos, colares, anéis, e os entregasse a ele. O ouro que os israelitas tinham recebido dos egípcios como parte de sua fuga agora seria usado de uma maneira muito diferente. A Arao, usando suas habilidades, derreteu o ouro e moldou o becerro, uma representação comum de divindade na cultura egípcia que o povo havia deixado para trás. Quando o becerro de ouro ficou pronto, ele foi apresentado ao povo, e uma explosão de euforia tomou conta do acampamento. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que nos tirou do Egito, eles proclamavam, em uma cena de idolatria desenfreada. A Arao, que deveria ter sido o líder espiritual do povo, foi arrastado por essa maré de desobediência. Ele construiu o altar diante do becerro e declarou o festival. O que comecou como impaciência rapidamente se transformou em uma festa de idolatria, onde o povo dancava e oferecia sacrifícios diante da imagem que haviam criado. A alegria do momento era, na verdade, uma rejeição completa ao Deus que os havia libertado com mão forte do Egito. Enquanto isso, no topo do monte Sinaí, Deus viu o que estava acontecendo no acampamento. Ele ficou profundamente irritado com a rebelião do povo e informou a Moisés que o povo havia se corrompido. O Senhor estava pronto para destruir toda a nação por sua traição, mas Moisés intercedeu, pedindo misericórdia e rogando que Deus se lembrase de sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó.
como as tábuas da lei nas mãos, Moisés desceu do monte. Ao se aproximar do acampamento, ele ouviu o som de cantos e risadas, e quando viu o povo dancando ao redor do becerro de ouro, sua ira se acendeu. Moisés, em gesto de frustração e fúria santa, lancou as tábuas da lei ao chão, quebrando-as. Ele então pegou o becerro de ouro, o derreteu no fogo e o reduziu a peo, espalhando-o sobre a água e fazendo o povo beber daquela mistura, uma humilhação que mostrava o quão insignificante era aquele falso Deus. Arão, ao ver Moisés, sabia que teria que dar uma explicação. Quando Moisés o confrontou, perguntando como ele pode permitir que isso acontecesse, Arão tentou se justificar, dizendo que o povo era inclinado ao mal e que a presa o foi grande demais. Ele chegou a dizer que jogou o ouro no fogo e, como que por mágica, o becerro apareceu, como se ele não tivesse responsabilidade no ato. Essa foi uma das falas mais graves de Arão. Ao invés de liderar com firmeza e confiança em Deus, ele cedeu ao medo e à vontade do povo. A idolatria, que havia sido uma das grandes tentáculos no Egito, resurgiu no coração dos israelitas, e Arão não teve forças para resistir. As consequências desse ato foram severas. Moisés, agindo como autoridade, ordenou que os levitas se alinassem ao lado dele e castigassem aqueles que haviam participado da idolatria mais abertamente. 3.000 homens morrerão naquele dia, sinal claro de que a rebelião contra Deus não ficaria impune. Mas a história não termina aí. Arão, a pesar de sua fala, não foi abandonado por Deus. Deus, em sua misericórdia, permitiu que Arão continuasse servindo como sumo sacerdote, intercedendo pelo povo. Essa graça mostra que, embora Arão tenha caído, ele não foi definido por seu erro para sempre. Deus o restaurou, e ele continuou a servir ao lado de Moisés, desempenhando papel vital na vida espiritual de Israel. Imagine o cenário: o povo de Israel havia sido liberto da escravidão no Egito, estava agora acampado ao pé do monte Sinaí, e Deus, em sua infinita sabedoria, estava estabelecendo a maneira pela qual seu povo deveria adorá-lo e viver em comunhão com ele. No centro desse plano estava Arão, o irmão de Moisés, que Deus escolheu para o papel extraordinário, o de sumo sacerdote, o mediador entre o povo de Israel e o próprio Deus. Esse era o momento solene, o marco na vida de Arão e na história de Israel. Aunque o de Arão como sumo sacerdote não era apenas uma cerimônia simbólica, era um evento de grande importância espiritual. Deus havia dado instruções detalhadas sobre como Arão e seus filhos seriam separados para esse serviço sagrado. Eles não seriam apenas líderes comuns, mas seriam aqueles que carregariam a responsabilidade de interceder pelo povo, de oferecer sacrifícios que trariam perdão e reconciliação com Deus. Eles seriam os intermediários, os que se aproximariam do Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava. O dia chegou. Imagine o acampamento de Israel em silêncio reverente enquanto Moisés se preparava para realizar essa cerimônia tão importante. Arão, humilde, mas consciente da grandeza de sua nova missão, estava diante de toda a congregação. Deus havia ordenado que trajes especiais fossem preparados para ele, não roupas comuns, mas vestes que refletissem a santidade e o peso de sua nova função. Arão vestiu-se com a túnica de lino fino, e por cima dela, o éfode, uma peca de roupa sacerdotal adornada com fios de ouro e cores ricas, azul, púrpura e escarlate. No centro do éfode, estava o peitoral, uma peca quadrada, ornada com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos de Israel. Essas pedras não eram apenas decorativas, mas carregavam profundo significado. Cada vez que Arão se aproximava de Deus, ele carregava simbolicamente todo o povo sobre seu coração. Ele não estava ali apenas por si mesmo, mas como representante de todos os israelitas. No turbante que ele usava, havia uma placa de ouro com as palavras Santidade ao Senhor gravadas nela. Essa placa era o lembrete visível de que a função de Arão era sagrada, e que ele deveria estar sempre consciente de que estava ministrando diante do Deus Altíssimo. Cada detalhe de suas vestes era significativo, representando pureza, intercessão e obediencia a Deus.
Moisés sentao ungiu a Arao como óleo sagrado, derramando-o sobre sua cabeça, de modo que o óleo escorreu por sua barba e vestes, símbolo da consagração completa de Arao ao serviço de Deus. O óleo nao era comum, ele simbolizava o Espírito de Deus descendo sobre Arao, equipando-o para a grande tarefa que estava à frente. O ato de uncao demonstrava que Arao nao estava entrando nesse papel com suas próprias forcas, mas pela capacitação divina. Mas a responsabilidade de Arao nao terminava com sua uncao. Ele agora tinha o dever de oferecer sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. O altar se tornaria o lugar onde Arao e seus filhos apresentariam ofertas de animais, conforme ordenado por Deus. Essas ofertas não eram meros rituais, cada sacrifício apontava para a gravidade do pecado e a necessidade de expiação. Imagine a Arao, como sangue de cordeiro ou de boi nas mãos, colocando-o sobre o altar. O cheiro do sacrifício queimado subindo ao céu, o povo observando com expectativa e reverência, sabendo que aquele ato representava sua reconciliação com Deus. A Arao, com as vestes de sumo sacerdote, intercedia em favor deles, pedindo que Deus aceitasse o sacrifício e perdoasse os pecados da nação. Dos papéis mais significativos de Arao era entrar no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, uma vez por ano, no dia da expiação. Apenas ele tinha esse privilégio, e mesmo assim, ele só poderia entrar após rigorosos preparativos e como sangue do sacrifício. No Santo dos Santos, a Arca da Aliança estava ali, como os querubins sobre ela, e a presença de Deus pairava sobre o propiciatório. Quando Arao entrava, ele fazia isso com temor e reverência, sabendo que estava diante do próprio Criador. Ao longo de sua vida como sumo sacerdote, Arao não apenas ofereceu sacrifícios, mas também ensinou o povo a seguir as leis de Deus. Ele era o guia espiritual, o homem a quem o povo recorria para aprender sobre pureza, santidade e como viver de acordo com a vontade de Deus. Ele transmitia ao povo as instruções divinas, ajudando-os a entender o que significava ser o povo escolhido de Deus, povo separado para viver de maneira justa e santa. A uncao de Arao como sumo sacerdote não foi apenas evento isolado, mas marcou o início de sistema de adoração que apontava para algo muito maior. Cada sacrifício, cada oferta, cada ato de intercessão de Arao, apontava para a necessidade de sacrifício perfeito, de uma intercessão completa, que dia viria através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno. A história de Arao como sumo sacerdote é uma lembrança de que Deus, em sua misericórdia, escolhe o homem imperfeito para uma tarefa tão sagrada. Embora Arao tivesse falas, Deus o usou de maneira poderosa, mostrando que, apesar de nossas fraquezas, ele nos capacita para cumprir seu propósito. Arao se tornou o símbolo de intercessão, lembrete de que precisamos de mediador entre nós e Deus, e que, através do sacrifício, podemos encontrar perdão e comunhão como Pai. O incidente de Corá, Data e Abirao é uma história dramática e poderosa, cheia de tensão e licoes profunda sobre a autoridade, o orgulho e a escola de Deus. O cenário é o deserto, onde o povo de Israel estava peregrinando rumo à terra prometida. Depois de anos testemunhando milagres, provisões saínas do poder de Deus, grupo liderado por Corá, Data e Abirao começou a questionar a liderança de Moisés e Arao. Corá, que era da tribo de Leví, e Data e Abirao, da tribo de Ruben, estavam insatisfeitos com o papel que LHS havia sido designado. Eles não aceitavam que Moisés e Arao fossem os únicos a liderar o povo e, principalmente, que Arao fosse o sumo sacerdote, o mediador entre Deus e Israel. Para Corá, parecia injusto que o poder estivesse concentrado nas mãos de dois irmãos. Ele começou a espalhar suas insatisfações entre o povo, alegando que toda a congregação era santa e que Moisés e Arao não tinham o direito de se colocar acima dos outros. A insatisfação de Corá rapidamente ganhou seguidores. Ele, juntamente com Data e Abirao, levantou-se contra Moisés e Arao, trazendo consigo 250 líderes influentes do povo, homens de renome. Era movimento organizado, uma rebelião como objetivo de derrubar a autoridade estabelecida por Deus. A tensão no acampamento era palpável.
Corá e seu grupo confrontaram Moisés diretamente, desafiando sua liderança e questionando o papel especial de Arão como sumo sacerdote. Moisés, ao ouvir as palavras de Corá, sentiu o peso do que estava acontecendo. Ele sabia que esse não era apenas desafio a sua liderança ou ao papel de Arão, mas uma rebelião contra a ordem que Deus havia estabelecido. Moisés, em sua humildade, não reagiu com raiva. Em vez disso, ele se prostrou diante de Deus, buscando orientação. Deus deu a Moisés instruções claras. No dia seguinte, todos os rebeldes, incluindo Corá, Data e Abirão, deveriam se apresentar diante de Deus com incensarios, recipientes usados para queimar incenso, e assim oferecer incenso ao Senhor. Deus decidiria, de maneira definitiva, que ele havia escolhido para liderar o povo e servir como sacerdote. Naquela manhã, todos os envolvidos na rebelião se reuniram com seus incensarios diante da tenda da congregação. O povo de Israel se reuniu ao redor, observando atentamente o que estava prestes a acontecer. Moisés, ainda cheio de temor diante do que Deus faria, advertiu o povo a se afastar das tendas de Corá, Data e Abirão, deixando claro que algo grandioso estava para ocorrer. Então, Deus falou. Em momento de pura demonstração de seu poder, a terra se abriu sob os pés de Corá, Data e Abirão, engolindo-os vivos, juntamente com suas famílias e todos os seus pertences. O povo de Israel assistiu, atônito, enquanto a terra se fechava novamente e os rebeldes desapareciam. O medo tomou conta de todos, pois ficou claro que o desafio não era apenas contra Moisés e Arão, mas contra o próprio Deus. Mas o incidente ainda não havia terminado. Os 250 líderes que seguirão Corá e trouxerão seus incensarios também sentirão a ira divina. O fogos ajuda a presença de Deus e consumiu todos aqueles que ousaram desafiar sua ordem. O silêncio no acampamento era absoluto. A mensagem estava clara, Deus havia escolhido Moisés como líder e a Arão como sumo sacerdote, e qualquer desafio a essa ordem seria considerado uma rebelião contra o próprio Senhor. No entanto, Deus não terminou com a reafirmação de sua escolha de forma tão drástica. Ele decidiu demonstrar de forma ainda mais clara, para que não restasse dúvida sobre quem havia sido chamado para ser o sumo sacerdote. Moisés recebeu ordens de Deus para que cada líder tribal entregasse sua vara, símbolo de autoridade, e colocasse essas varas diante do Senhor, no tabernáculo, durante a noite. A vara que florescesse seria a do escolhido por Deus. Ao amanhecer, Moisés entrou no tabernáculo e encontrou as varas diante do Senhor. Todas estavam da mesma forma como haviam sido colocadas, exceto uma, a vara de Arão, da tribo de Leví. Não só havia florescido, mas também brotado folhas e produzido amendoas. Era milagre inegável, uma manifestação clara de que Arão havia sido escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, o mediador entre o povo e o Senhor. Moisés trouxe a vara de Arão para fora, mostrando ao povo o sinal divino. Não havia mais o que questionar. Deus havia reafirmado, de maneira poderosa, que Arão era o escolhido. A autoridade de Arão foi estabelecida de forma inabalável, e o povo entendeu que o papel de sumo sacerdote não era algo que poderia ser tomado por ambição ou vaidade humana, mas era uma escolha soberana de Deus. Esse incidente é lembrete poderoso de que, no reino de Deus, a autoridade vem de sua vontade soberana e não dos desejos ou ambícoes humanas. A Arão, apesar de suas falas passadas, foi confirmado por Deus como o sumo sacerdote, e isso mostrava que Deus, em sua graça, escolhe aqueles que ele capacita para sua obra, e que desafiar essa ordem é desafiar o próprio Criador. A vara de Arão, que floresceu e produziu amendoas, foi colocada no tabernáculo, diante da arca da aliança, como lembrete perpétuo ao povo de Israel de que Deus havia escolhido a Arão e sua linhagem para o sacerdócio. Ela se tornaria o símbolo de que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe quem deve liderar e quem deve servir, e que a obediência a sua escolha traz bem caos, enquanto a rebelião traz consequências severas. A Arão, como sumo sacerdote, tinha uma responsabilidade sagrada que nenhum outro homem em Israel compartilhava. Todos os anos, ele desempenha papel vital no dia da expiação, conhecido como Yom Kippur,
o dia maíz santo e reverente no calendario do povo de Deus. Era dia em que toda Anacao se voltava para o Senhor em busca de perdão e purificacao de seus pecados. Aarao, como mediador entre Deus e Israel, estaba no centro dessa cerimônia poderosa, carregando o peso espiritual de todo o povo. Imagine o cenário, o tabernáculo, o santuario portátil de Deus, estaba cercado por uma multidão silenciosa. O povo de Israel aguardaba ansiosamente, sabendo que ese era o día en que seus pecados serían levados embora, o día en que poderían experimentar uma nova oportunidade de viver en comunao com Deus. Aarao, vestido com suas vestes sacerdotais, se preparaba para entrar no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, onde a presença de Deus habitaba sobre a arca da aliança. Mas antes de fazer isso, Aarao precisava se purificar. Ele não podia simplesmente entrar na presença de Deus sem primeiro oferecer sacrifícios por si mesmo. Ele sabia que, embora fosse o sumo sacerdote, também era o homem com falas, e precisava ser purificado antes de interceder pelo povo. Ele sacrificava o homem novilo como oferta pelo seu próprio pecado e pelo pecado de sua casa. O sangue desse animal era aspergido sobre o propiciatorio, a tampa da arca da aliança, para cobrir seus pecados diante de Deus. Somente depois de fazer isso, Aarao estava pronto para oferecer o sacrifício pelo povo de Israel. 2 bodes serão trazidos a sua presença. O seria sacrificado, e o outro teria o papel único e simbólico na cerimônia de espiacao. O bode sacrificado representava o pagamento pelos pecados do povo. Aarao, com mãos firmes, derramava o sangue desse bode no altar e o aspergia novamente sobre o propiciatorio, da mesma forma que havia feito com o sangue do novilo. Esse ato poderoso simbolizava que o pecado de Israel estava coberto pelo sacrifício, e que Deus, em sua misericórdia, os perdoaria. Mas havia mais passo essencial na cerimônia, algo que simbolizava não apenas o perdão, mas a remoção completa da culpa do povo. O segundo bode, conhecido como o bode emisario ou bode expiatorio, era trazido diante de Aarao. Este bode não seria sacrificado. Em vez disso, Aarao colocava suas mãos sobre a cabeça do animal, em gesto de transferência espiritual. Naquele momento, ele confessava em voz alta todos os pecados, rebeliões e transgressões de Israel, colocando simbolicamente a culpa de toda Anacao sobre o animal. Era uma cena de profundo significado. O povo observava enquanto Aarao, com solenidade, declarava os pecados da Anacao, o orgulho, a desobediência, os erros cometidos ao longo do ano. A culpa que eles carregavam, que os separava de Deus, era transferida para o bode. O animal, inocente e sem mancha, agora simbolizava a carga que o povo não podia carregar por si só. Depois disso, o bode era levado para o deserto. O homem designado o guiava para longe, para o lugar onde ninguém moveria novamente. O deserto, vasto e inhóspito, seria o destino final do bode emisario, simbolizando que os pecados de Israel estavam sendo levados para longe, para fora do acampamento, para o lugar de esquecimento. O povo via o bode desaparecer no horizonte e sabia que, naquele momento, seus pecados também estavam sendo removidos. A culpa que os afligia, que pesava sobre seus coracoes e os distanciava de Deus, havia sido levada embora. Esse ritual profundo não era apenas evento simbólico, mas uma realidade espiritual. O povo de Israel, que havia falado repetidamente em seguir as leis de Deus, agora tinha a oportunidade de começar de novo. Aarao, como sumo sacerdote, estava ali, intercedendo por eles, representando suas falas diante de Deus e pedindo por perdão. Ele carregava a responsabilidade de mediar entre o Deus Santo e o povo pecador. Sua posição era de extrema importância, pois ele trazia a paz entre Deus e Israel, garantindo que a comunhão entre ambos fosse restaurada. A carga emocional e espiritual que Aarao carregava naquele dia era imensa. Ele sabia que o bem-estar espiritual da Anacao dependia de sua fidelidade em cumprir esses rituais com exatidão e reverência. Cada movimento que ele fazia, cada palavra que ele pronunciava, era carregada de significado, pois ele estava em uma posição única, falar com Deus em nome de toda uma Anacao. O dia da espiacao era mais do que apenas uma cerimônia anual,
era lembrete para o povo de Israel de que eles precisaban de expiação continua, de que seus pecados precisaban ser tratados para que pudiesen vivir en comunao con Deus. A Arão, como sumo sacerdote, era o instrumento de Deus para realizar esa purificação. Mas, mesmo com todo o peso e a importância desse dia, o papel de Arão apontava para algo maior. Embora os sacrifícios de animais fossem eficazes para cobrir temporariamente os pecados do povo, o sistema sacrificial não era o fim da história. No futuro, o sacrifício perfeito viria, o sumo sacerdote perfeito que não precisaria oferecer sacrifícios por si mesmo, mas que, por meio de sua própria vida, faria expiação completa e eterna pelos pecados do mundo. O papel de Arão no dia da expiação, portanto, não era apenas uma intercessão temporária, mas uma prefiguração de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, que ofereceria sua própria vida como o sacrifício final e perfeito, removendo nossos pecados de uma vez por todas. A Arão, em sua fidelidade, desempenhou o papel vital na história da redenção, apontando para o plano maior de Deus, que seria cumprido séculos depois. O cenário em Meribá era de pura tensão. O povo de Israel, já em sua longa jornada pelo deserto, enfrentava mais uma crise. O calor escaldante, a escassez de água e o cansaço acumulado estavam tomando conta da mente e do coração da multidão. O deserto, o lugar árido e inhóspito, parecia não ter fim, e a fé do povo começava a se desgastar. Mais uma vez, a falta de provisão básica, neste caso, água, levou o povo a se revoltar contra seus líderes, Moisés e Arão. Imagine o descontentamento generalizado, as pessoas murmurando, reclamando com intensidade. ¿Por que vocês nos trouxeram aqui para morrermos de sede? Teríamos ido melhor no Egito, onde ao menos tínhamos água. Essas palavras, impregnadas de amargura e frustração, ecoavam pelo acampamento. A cada novo obstáculo no deserto, o povo parecia esquecer os inúmeros milagres que Deus havia realizado em seu favor, a abertura do Mar Vermelho, o maná que caía do céu diariamente, a provisão de carne como as codornices. A reclamação se tornava o ciclo perigoso, e a liderança de Moisés e Arão era constantemente desafiada. Dessa vez, a escassez de água trouxe o novo desafio. O povo, sem ver uma solução imediata, mais uma vez voltou-se contra Moisés e Arão. E, no meio dessa crise, os dois líderes, que tantas vezes haviam sido pacientes e confiantes nas ordens de Deus, sentiram a pressão e o peso da liderança sobre eles. Moisés e Arão já haviam enfrentado muitas adversidades, mas, desta vez, a pressão parecia ser insuportável. Desesperados e frustrados, eles se voltaram para Deus, pedindo orientação. E Deus, em sua misericórdia, deu instruções claras a Moisés, ele deveria falar a rocha, e da rocha sairia água para saciar a sede do povo. Era uma ordem simples, mas cheia de significado. Deus estava mostrando que ele, em sua paciência infinita, continuaria provendo para Israel, mesmo diante das constantes queixas e da falta de fé. A água jorraria milagrosamente da rocha, o sinal de que Deus não abandonaria seu povo, mesmo quando eles se rebelavam. Mas então, algo inesperado aconteceu. Moisés e Arão, exaustos e irritados como o constante murmúrio do povo, cometerão o erro que mudaria suas vidas para sempre. Em vez de seguir as instruções de Deus à risca e falar a rocha, Moisés, em momento de frustração, levantou o cajado e golpeou a rocha 2 vezes. A Arão, ao lado dele, também estava envolvido nesse momento de desobediência, permitindo que a raiva e a pressa os levassem a agir fora da orientação divina. A água, como Deus havia prometido, jorrou abundantemente da rocha, e o povo bebeu até se saciar. Mas aquele ato, aparentemente simples, trouxe consequências graves. Moisés e Arão não haviam seguido a ordem específica de Deus. Ao bate na rocha, em vez de simplesmente falar a ela, Moisés e Arão falaram em demonstrar a santidade e a obediência que Deus exigia de seus líderes. Eles deixaram que a frustração e o cansaço nublassem seu julgamento. Naquele momento, Deus falou a Moisés e a Arão com seriedade. Embora a água tenha sido próvida, eles haviam desobedecido a ordem direta de Deus, agindo por conta própria.
E por causa desse ato de desobediencia, Deus declarou que nem Moisés nem Aarão entrariam na terra prometida. Para dois homens que haviam dedicado suas vidas à liderança de Israel, essa era uma sentença dolorosa. Eles haviam conduzido o povo até a beira da promessa, mas não poderiam atravessar com eles. Esse castigo não era apenas uma punição, mas uma lição profunda para todo o povo de Israel. Moisés e Aarão, os líderes escolhidos por Deus, homens que haviam visto de perto os milagres e a glória do Senhor, não estavam imunes às consequências de seus erros. A liderança vinha com grande responsabilidade, e Deus exigia obediência completa, especialmente daqueles que tinham o papel de guiar o seu povo. A rebeldia em Meribá foi um momento de grande aprendizado para Israel. Mesmo grandes líderes, como Moisés e Aarão, não estavam acima das leis e ordens de Deus. O deserto havia sido um local de teste, não apenas para o povo, mas também para seus líderes. A água, que jorrou da rocha, serviu tanto como provisão quanto como lembrete das consequências de não seguir os comandos de Deus de forma precisa. Aarão, assim como Moisés, teve que aceitar o peso de seu erro. Ele, que tantas vezes intercedeu pelo povo e foi mediador entre Deus e os israelitas, agora sentia o peso da desobediência. Embora Aarão tivesse sido líder fiel em muitos momentos, esse episódio demonstrou que, mesmo os mais próximos de Deus, estavam sujeitos às consequências de suas ações. A partir daquele momento, Aarão sabia que sua jornada como povo de Israel não o levaria até a terra prometida. Seu papel como sumo sacerdote continuaria, mas a sentença de não entrar na terra que tanto aguardava era lembrete constante da importância da obediência total e da confiança nas ordens de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis e de maior pressão. A morte de Aarão marca dos momentos mais solenes e emocionantes da jornada do povo de Israel no deserto. Aarão, o sumo sacerdote que havia servido fielmente como mediador entre Deus e o povo, estava chegando ao fim de sua caminhada. Aos 123 anos, ele havia testemunhado grandes feitos e milagres, sendo uma figura central na libertação do povo do Egito e em sua peregrinação rumo à terra prometida. A cena começa no Monte Hor, lugar elevado, longe do acampamento do povo. Moisés, seu irmão, com quem compartilhou tantas lutas e vitórias, estava ao seu lado. Junto com eles, estava Eleazar, o filho de Aarão, que estava destinado a continuar o legado de seu pai como sumo sacerdote. Era momento de transição, não apenas de vida e morte, mas também de liderança e responsabilidade espiritual. Imagine o clima de reverencia e silencio que envolvia aquela subida ao monte. Aarão, já avançado em idade, sabia que esse era o último ato de sua vida terrena. Ele havia servido a Deus e ao povo com dedicação, mas também havia experimentado falas, como em Meribá, que o impediriam de entrar na terra prometida. Mesmo assim, Aarão aceitava seu destino com humildade, sabendo que sua vida estava nas mãos de Deus. Moisés, carregando o peso da liderança, sentia a tristeza de perder seu irmão e companheiro de jornada. Ele sabia que, com a morte de Aarão, uma era estava chegando ao fim. Juntos, eles haviam enfrentado desafios imensuráveis, desde as pragas no Egito até a travessia do Mar Vermelho e os longos anos de desobediência e rebeldia do povo no deserto. Agora, Moisés teria que se despedir de seu irmão mais velho, aquele que muitas vezes fora sua voz e apoio. Ao chegarem ao topo do Monte Hor, o ambiente era de total solenidade. Deus já havia instruído Moisés sobre o que deveria ser feito. As vestes sacerdotais de Aarão, símbolos do ofício sagrado que ele havia exercido por tantos anos, deveriam ser retiradas e passadas a Eleazar. Esse ato era muito mais do que uma troca de roupas, era a transferência da responsabilidade espiritual e do papel de intercessor entre Deus e o povo de Israel. Moisés, com mãos firmes, começou a retirar as vestes de Aarão. As pecas de lino branco, o éfode com os fios dourados e coloridos, o peitoral com as 12 pedras que representavam as tribos de Israel, tudo isso foi removido cuidadosamente. Cada peca carregava consigo o peso de anos de servicio e sacrifício. Aarão, em silêncio, observava a transferência, sabendo que seu tempo como sumo sacerdote estava chegando ao fim.
Com reverencia, Moisés comecou a vestir Eleazar com as mesmas roupas. Eleazar, o filho de Arao, había sido preparado para ese momento. Ele sabia que estaba asumindo uma grande responsabilidade, não apenas de liderar os rituais e sacrifícios, mas de ser o mediador entre Deus e o povo. Com cada peca colocada, Eleazar se tornava o novo sumo sacerdote, simbolizando que o sacerdócio não terminaria como Arao, mas continuaria através de sua linhagem. Após a transferência das vestes, a Arao, Hasem suas roupas sacerdotais, estava pronto para descansar. Ele sabia que seu tempo na terra estava completo. Em momento de profunda paz, a Arao entregou seu espírito. Ele morreu ali, no topo do Monte Hor, cercado por seu irmão e seu filho, em uma cena marcada por dignidade e respeito. Para Moisés e Eleazar, foi momento de dor e perda. Eles sabiam que Arao havia sido mais do que líder espiritual, ele havia sido pilar para o povo, alguém que carregava a responsabilidade de interceder por eles diante de Deus. Agora, a liderança espiritual estava nas mãos de Eleazar, e Moisés teria que continuar sua jornada sem o irmão ao seu lado. O povo de Israel, ao saber da morte de Arao, ficou profundamente comovido. A Arao, o homem que tantas vezes orou por eles, intercedeu por seus pecados e os guiou em momentos de crise, agora havia partido. O acampamento foi tomado por luto profundo, e o povo chorou sua morte por 30 dias. Eles sabiam que haviam perdido líder importante, alguém que serviu como ponte entre eles e Deus. O luto coletivo mostrou o quanto Arao era amado e respeitado por seu papel na vida espiritual da nação. Embora Arao não tenha entrado na terra prometida, seu legado continuaria por meio de Eleazar e de todos os sacerdotes que viriam depois dele. O sacerdócio era uma instituição estabelecida por Deus, e Arao havia sido o primeiro a ocupar esse papel de maneira plena. Sua morte marcou o fim de uma era, mas também o início de uma nova fase para o povo de Israel, com Eleazar à frente. A morte de Arao e a transição de liderança para Eleazar ensinam que, mesmo os maiores líderes e servos de Deus têm tempo determinado em suas missões. A Arao, com todos os seus altos e baixos, cumpriu seu papel de forma grandiosa, e sua história é uma lembrança de que a liderança espiritual deve sempre estar enraizada na obediência a Deus e no serviço ao próximo.